Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o revisional, né, o revisional do terceiro ano de Geografia. E vamos falar, o tema da aula de hoje é sobre os climas e biomas do mundo, tá bom? Falar de biomas, né, principalmente na realidade brasileira que nós estamos vivendo atualmente, é remeter à destruição de dois importantes biomas do Brasil, né, que é o Pantanal e a Amazônia. Só que, né, com as queimadas e etc, a destruição ambiental. Só que no ambiente global, tá? Nós vamos falar de uma forma mais generalizada, tá? Porque aí, assim, depois, na próxima aula, nós vamos falar especificamente sobre os biomas, o clima e os domínios morfoclimáticos do Brasil. Então, pensando numa concepção maior, trazendo isso para a realidade global, né, do planeta Terra, a primeira coisa que nós temos que entender são os conceitos, tá? O que é um bioma, tá? Um bioma é uma unidade ecológica mais ou menos homogênea, porque elas não têm uma distinção igualitária, vamos dizer assim, e é o local no qual acontece a evolução máxima dos ecossistemas. E aí entra o segundo conceito, ecossistema. O que seria o ecossistema? É o espaço de convivência, né, de plantas, animais e micro-organismos dentro de um bioma. Então, nós temos o bioma, que é uma unidade ecológica, né, maior, mais ou menos homogênea, e é o local no qual nós temos a evolução máxima dos ecossistemas. E os ecossistemas é o espaço de convivência de plantas, animais e micro-organismos dentro de um bioma, ok? Quando falamos na classificação dos biomas e do clima global, nós vamos dividir eles em clima polar e vegetação de trunta, clima temperado, oceânico e florestas temperadas, clima temperado tropical e pradarias e florestas de coníferas, clima e vegetação mediterrânea, tá? Clima tropical e savanas, tá? Clima e florestas equatoriais e clima árido e vegetação deserta. Então essas são a classificação que nós temos no que diz respeito a clima e biomas mundiais. Quando eu falo do clima polar e da vegetação de trunta, eu estou falando de uma área, né, localizada em altas latitudes dentro dos dois hemisférios, tá? Então estão nas extremidades, com verões extremamente curtíssimos, mas com verões curtos e com temperatura média que gira em torno ali dos 4 graus. Sendo que a vegetação de trunta é a vegetação que acontece no período do curto verão dessas regiões, porque você aí tem o degelo dessas áreas, o degelo do solo, e com o degelo do solo aparece uma vegetação rasteira composta de musgos e líquens. E aí essa vegetação rasteira de musgos e líquens forma o que nós chamamos de vegetação de trunda, que está ligada ao clima polar, ok? Temos o clima temperado oceânico, que está ligado às florestas temperadas. O clima temperado oceânico vamos dizer assim, uma condição climática na qual nós observamos as estações do ano bem definidas, né, certinhas, período certinho de cada uma, com amplitude térmica menos elevadas, tá? E este clima ele é influenciado diretamente por correntes marítimas quentes e o que faz com que esse clima seja quente e úmido, tá? Ao mesmo tempo. No que diz respeito à composição do bioma denominado florestas temperadas, essa vegetação ela é considerada uma vegetação estratificada com vegetação arbórea. O que é uma vegetação arbórea? Árvores de pequeno porte, ou seja, árvores arbustivas e herbáceas, tá certo? Então aí nós temos a vegetação das florestas temperadas. Quando eu digo do outro ponto, o que é um clima, né, temperado continental,
Porque o clima temperado oceânico nos dá as florestas temperadas. No clima temperado continental, eu vou encontrar as pradarias e as florestas de coníferas ou taigas, tá? Essa área é caracterizada climatologicamente por ser uma área de invernos severos, tá? Com uma vegetação com a vegetação que vai se adaptar às baixas temperaturas devido ao acúmulo da neve. Então você tem ali baixas temperaturas, acúmulo de neve, o que faz com que essa vegetação se adapte a essa condição climática, tá? É uma área com baixa umidade e aí você tem nesse processo de vegetação adaptativa a formação do que nós chamamos de pradarias e de taiga. Quando eu falo em pradarias, eu estou falando de uma vegetação com uma grande extensão formada por campos, tá? Com vegetação de herbáceas e gramíneas, tá? E aí, em outras áreas, e áreas de deserto, por exemplo, que nós temos a influência desse clima continental, as pradarias, elas vão formar o que nós chamamos de estepes, tá bom? E aí, já a outra condição a se formar dentro desse bioma é as florestas de conífera ou taiga. São florestas boreais, né, formadas exclusivamente por pinheiros, aqueles pinheiros lindos que nós cortamos para fazer a árvore de Natal, e com invernos extremamente rigorosos, ok? Então aí já nós temos uma outra característica, o que mostra que você tem um clima temperado oceânico que vai lhe ofertar uma vegetação formada por floresta temperada, e eu tenho um clima temperado continental que vai me oferecer como vegetação a vegetação de pradarias e a vegetação de florestas de coníferas ou taigas. Um outro clima bem peculiar dentro da caracterização dos biomas e da perspectiva climática do mundo é o que nós chamamos de clima e vegetação mediterrânea. E aí aquele clima lindo, aquela vegetação linda do Mediterrâneo, daquelas paisagens pitorescas ali do mar Mediterrâneo, na Itália, né, da Grécia. Então, o que seria esse clima? É um clima com verões quentes e secos e invernos úmidos e amenos. Nossa, perfeito, clima perfeito, né? Esse clima é preponderante na chamada orla europeia, né, banhada pelo mar Mediterrâneo, mas também se encontra assim, em áreas da América do Sul, América do Norte, sul da África e sudoeste da Austrália. Vegetação, né, também formado por herbáceas, tá? Então você tem árvores lindas ali que se adaptam a essa condição que o clima lhe oferece, com verões quentes e secos e com invernos úmidos e amenos. No que diz respeito a clima tropical e a vegetação de savanas, aí nós já temos um clima de temperatura elevadas, amplitude térmica anual baixa, com chuvas concentradas na estação do verão. Então, o verão é a estação chuvosa, né, quando a gente já está falando da vegetação de savana, ela apresenta um solo profundo, tá? Essa profundidade do solo é causado pelo processo de lixiviação, tá? Que é da penetração da água que vai, né, retirando os nutrientes. E essa vegetação de savana é formada por arbustos, né? É uma formação de herbáceas, tá? Quando se diz respeito a clima tropical no Brasil, e nós trazendo isso moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Eu estou falando de um clima tropical que vai influenciar diretamente na formação de uma floresta que nos apresenta uma grande biodiversidade e que vem sendo destruída desde o período da colonização, que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, então, representa a nossa savana, vamos dizer assim, tá? É uma floresta de grande biodiversidade e que também sofre com a destruição do homem desde o período da colonização do Brasil.
E aí entramos naquela que talvez seja a maior de todas, né? E que é hoje a referência global quando se diz respeito a clima e floresta equatoriais. Um clima equatorial é um clima de temperaturas elevadas e chuvas constantes. Costuma chover todos os dias. Quer um exemplo? Região norte do Brasil é uma área de clima equatorial e você tem constantes chuvas, tá? E essas chuvas, tem uma explicação para elas ocorrerem, tá? É devido à convergência dos ventos alísios que trazem esta maior quantidade de chuvas. É uma vegetação a vegetação da floresta equatorial é uma vegetação de árvores muito altas, tá? Com solo pobre, devido à lixiviação, né? As chuvas, né? Isso acaba gerando um processo de lixiviação. Então não sei por que a galera quer destruir, por exemplo, a Amazônia para plantar soja, porque o solo da Amazônia é pobre, né? Ou seja, como eu disse, no Brasil, o grande exemplo, né? No Brasil, nem não só no Brasil, mas na América do Sul, né? Sendo que a maior parte desse bioma está dentro do território brasileiro, nós temos como principal referência de floresta equatorial a Amazônia, né? Que realmente, como dizem certas lideranças, é uma floresta úmida. Sim, porque climatologicamente o clima equatorial é úmido, porque tem chuvas constantes. Só que, infelizmente, está sendo criminosamente destruída pelo homem. Certo? E aí, para fechar essa parte de clima, nós temos o clima árido e a vegetação desértica. Estamos falando do deserto do Saara, por exemplo. É uma área de poucas chuvas, né? Você não vai ver chuva no deserto assim todo dia, né? É muito raro. Com elevadas amplitudes térmicas diárias. Tá, o que é uma amplitude térmica? É a mudança da temperatura. Vocês já viram quando vai apresentar aquela questão do tempo, né, do clima na TV? Temperatura mínima 18 graus, temperatura máxima 28 graus, certo? Isso é amplitude, a diferença da mínima para a máxima. No que diz respeito ao deserto, o negócio é tenso. Porque durante o dia a temperatura pode chegar a 40 graus. E durante a noite pode chegar a 3, 4 graus. Frio. Muito frio. Então você tem essa elevada amplitude. É quando você aumenta a diferença da temperatura mínima para a temperatura máxima. Isso nós chamamos de amplitude térmica, tá bom? Apresenta como principal característica a vegetação desértica. É uma vegetação rasteira, uma vegetação também que consegue se adaptar às condições climáticas, tá? E é rigorosa a condição climática, então você precisa de uma vegetação que, por exemplo, que se sustente em uma área seca, né? No Brasil nós temos algo bem parecido chamado caatinga, tá? Com, né, esse processo aí, né, de formação dessa vegetação, nós temos aí como principal exemplo os cactos, tá bom? Essa região, né, essa vegetação, ela está concentrada na área de desertos, né, onde que você tem incidência de deserto, e os desertos mundiais, quando você vai visualizá-los geograficamente, eles estão mais posicionados entre as latitudes médias, do Trópico de Câncer com o Trópico de Capricórnio. E é nessa área, então, que você tem a formação das florestas. Então, clima árido e vegetação desértica é um clima com poucas chuvas, tá? Amplitude térmica elevada, a diferença da temperatura máxima para a temperatura mínima é muito alta, tá? É uma diferença muito grande, e assim você tem como principal característica desse clima desértico, esse clima e essa vegetação desértica. Para fechar a aula de hoje, nós vamos entrar um pouco no Brasil. Não vamos falar sobre a questão climática e os biomas brasileiros. Nós vamos entender a dinâmica climática do Brasil, certo? Né? Lembra lá na nossa primeira aula sobre esse conteúdo, nós falamos da dinâmica climática do mundo? Agora é hora de falar sobre essa dinâmica climática do país para nós
entrarmos na próxima aula e aí sim entender a formação dos climas do território brasileiro e dos seus biomas, certo? Quando eu falo no Brasil, o Brasil é um lugar, né, que nós vamos considerar assim peculiar, né? O nosso país, ele tem sérias, ele tem, vamos dizer assim, algumas particularidades que nós temos que levar em consideração quando nós analisamos diversas questões que envolvem o nosso país. Uma dessas questões é o clima, né? Geograficamente, nós temos um território de grande extensão, né? Um território de expansão territorial continental. Isso faz com que em nosso território nós tenhamos divergentes condições climáticas, né? Nós temos como grande referência, vamos dizer assim, da nossa condição climática, a tropicalidade, né? Que é com temperaturas altas, só que isso não é uma questão hegemônica. Nós temos exceções nesse sentido, é quando nós analisamos a região sul e as serras do sudeste, que são regiões onde não tem uma grande incidência desse princípio da tropicalidade, né? Até porque está numa zona térmica temperada, né? Isso faz com que ali você tenha temperaturas mais amenas e frio, por exemplo, o inverno mais rigoroso, né? Este ano mesmo nós vimos aí Serra Gaúcha, Serra Catarinense nevando, né? Nós temos, quando diz respeito à questão da umidade do Brasil, nós temos regiões chuvosas, relativamente. Nós temos 3 tipos de regiões quando nós falamos a umidade e a questão de chuvas. Nós temos uma região do nosso país que são regiões chuvosas, região norte, ali onde você tem incidência da floresta tropical. Você tem regiões relativamente chuvosas, que chove, né, gradativamente, e você tem região de seca, com a escassez de chuva, que é o sertão do Nordeste, ali, né, principalmente é o sertão do Nordeste. E isso vai influenciar muito, né, essas 3 áreas de chuva: região chuvosa, região relativamente chuvosa e escassez de chuva. Você vai ver que isso vai incidir diretamente na formação dos biomas brasileiros, tá? Essa questão direcionada à temperatura e essa questão de chuvas no nosso país está ligado a, vamos dizer assim, a abrangência de massas de ar que o Brasil recebe. E aí, quando eu falo em massas de ar que atuam sobre o território brasileiro, eu tenho a massa de ar equatorial atlântica, a massa de ar equatorial continental, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental e a massa polar do Atlântico. Ou seja, eu tenho 5 massas de ar que se movimentam que incidem em o nosso território, influenciando diretamente na formação da nossa condição climática, na nossa dinâmica climática. Quando eu falo em massa equatorial atlântica, eu estou falando uma massa de ar quente e de elevada umidade, tá? Então é uma massa de ar quente que traz umidade. Eu tenho a massa, quando eu falo da massa equatorial continental e da massa tropical atlântica, são 2 massas de ar que possuem características similares, quente e úmida, tá? A massa de ar tropical já é uma massa de ar quente e com baixos índices de umidade, enquanto a massa de ar polar é aquela que traz o frio para o Brasil, é a massa de ar fria e úmida. Já perceberam quando a garota lá, a mocinha lá do tempo, né, vai falar sobre o frio chegando no território brasileiro, o frio na região sudeste. Essa semana, nos próximos dias, haverá uma queda de temperatura na região sudeste devido à incidência da massa polar atlântica que está chegando em território brasileiro. Certo? Isso, então, influencia diretamente na condição climática do Brasil. Por exemplo, hoje, 22 de setembro de 2020, né? Domingo foi um dos dias mais quentes do país. Mas veio chegando nos últimos dias uma massa de ar fria em nosso território. O que aconteceu hoje? Trouxe chuva e queda de temperatura. Tá vendo como que isso é constante? Que é impossível você ter uma definição. Claro, possível graças aos estudos meteorológicos, né?
Ninguém contesta isso. Mas o Brasil tem disso. Um dia pode estar frio, um dia pode estar extremamente quente. Devido a essa grande incidências de massas de ar que incidem em nosso território. Beleza? Então, fechamos aqui. Espero que tenham compreendido. Na próxima aula falaremos sobre a questão do climas e dos biomas brasileiros. Até a próxima aula.